a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Paz do Senhor, irmão Lucas. Aline, Deus abençoe. Paz do Senhor, irmão John Wesley, tudo bem? Deus abençoe. Esperar os irmãos que estão chegando para a gente fazer uma reflexão bíblica sobre a pedagogia do cego de Jericó. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Aurilis, Pai do Senhor, querido. Aleph Dantas, Deus abençoe. Amém, irmão Lucas. Irmão Aurilis Silva, pregador abençoado de Santa Cruz, RN. Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Deixar o povo se aproximar, chegando, para a gente fazer uma reflexão bíblica sobre uma passagem bíblica muito conhecida, mas muito conhecida mesmo, mas muito pedagógica. A cura do cego de Jericó. Paz do Senhor, irmã Silmara, Deus abençoe. Um abraço para os irmãos de Astorga. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Os que podem, compartilha. Pai do Senhor, irmã Silvia, Deus abençoe sua família. Os irmãos que podem, compartilhe essa live, essa palavra, para abençoar também outras vidas, em nome de Jesus. Você que pode, você que tem uma Bíblia, abra sua Bíblia, nós vamos pensar biblicamente, como temos feito nas outras oportunidades que temos refletido na palavra. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, o moço de Pedro, capítulo de número 10, versículos do 46 ao 52. Paz do Senhor, irmã Tanis. Deus abençoe, meus irmãos. Amém, irmão Aurilis. Então vamos lá, meus irmãos, vamos ler o texto. Os irmãos vão chegando. Nós vamos lendo o texto. Pai do Senhor, irmão Jadson, pastor Manassés Soares, que privilégio. Grande abraço, meu pastor, saudades, Deus abençoe o senhor e a sua família. Irmã Maria Dalvina, Deus abençoe, glória a Deus. Convide alguém, meu irmão, que está aí próximo, para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículos do 46 ao 52. É muito conhecido esse texto. Muito conhecido mesmo. O texto diz assim, do 46 ao 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão o seguia. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar,
e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, de um salto, foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, meus irmãos? Esse texto, na verdade, é um texto muito conhecido. É um texto que alguns pregadores costumam dizer que é muito batido, é um texto muito comum, é um texto que é muito citado, muito trabalhado, e eu tenho certeza absoluta de que você já certamente ouviu, sem sombra de dúvida, alguma exposição bíblica com base nesse texto, porque é um texto muito conhecido. Já ouvimos diversas exposições a respeito desse texto. Então, é um texto que todo mundo conhece, pelo menos em alguma parte, o pessoal conhece o texto sagrado. Mas o texto que nós lemos, que fala a respeito deste cego, ele é muito pedagógico. Ele nos ensina muitas verdades que são bastante interessantes para a nossa vida espiritual. E como tudo na Bíblia gira em torno de pedagogia, de ensinamento, de coisas frutificadoras para a nossa vida, esse também é um texto que produz uma frutificação, um crescimento e uma elevação espiritual. Inicialmente, esse texto do cego, ele gira em torno de 5 verdades. Vou repetir. Esse texto do cego, ou da cura que Jesus realizou no cego, gira em torno de 5 verdades. Primeiro, o que ele não tinha. Segundo, o que ele tinha. Terceiro, o que ele recebeu. Quarto, como ele reagiu depois que recebeu. E quinto, o resultado missiológico do que ele recebeu. Preste atenção, vou repetir. O texto gira em torno de 5 verdades. Primeiro, o que ele não tinha, o cego. Segundo, o que ele tinha. Terceiro, o que ele recebeu. Quarto, como ele reagiu depois que recebeu. E quinto, o resultado missiológico do que ele recebeu. Então, nós já podemos perceber que o texto é brilhante. Nossa visão já tem mais uma clareza em relação a isso. Então vamos lá. 4 coisas iniciais me chamam a atenção. Primeiro, a sua origem. O texto diz: Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Escute, Bartimeu não era o seu nome. Bartimeu, a palavra Bartimeu é aramaica. O bar é filho. Timeu era o pai. Então, ele não tinha nome, mas tinha origem. Ou seja, ele era filho de Timeu. Segundo, ele tinha uma deficiência. O versículo 46 diz que ele era cego, não enxergava. Terceiro, a sua condição era precária. O versículo 46 ainda diz que ele estava à beira ou à margem do caminho, e o texto é bem claro, diz que ele mendigava. Quarto, ele tinha uma coisa que era visível. O versículo de número 50, 51 vai dizer que ele tinha uma capa. Então ele tinha origem, ele tinha
uma deficiência, ele era cego, ele tinha uma condição precária, estava na beira do caminho mendigando, e ele tinha uma capa que era muito conhecida. Daí, nós concluímos 3 verdades. Primeiro, ele não tinha nome, pelo menos o texto não diz. Segundo, ele não tinha visão. E terceiro, ele não tinha dinheiro. Então preste atenção que o texto vai abrindo a nossa visão para entendermos, para vermos ou enxergarmos o que ele não tinha. Ele não tinha um nome, pelo menos o texto não diz. Segundo, ele não tinha visão. Terceiro, ele não tinha dinheiro, condições. Então perceba que a situação desse homem não era muito boa, não era muito favorável, não era agradável, não era tranquila, era desesperadora. A situação deste homem era uma situação cruel, uma situação que certamente podia gerar uma depressão, uma síndrome do pânico e tantas outras coisas possíveis. Porém, nós vamos perceber que apesar desta deficiência que este cego, o Bartimeu, isto é, filho de Timeu, tinha, ele teve outras que foram além, sobrepujaram a sua falta de visão. Então, preste atenção. Ele não tinha visão. Lógico, ele era cego, mas ele tinha sensibilidade. O versículo de número 47 diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré. Preste atenção, ele era cego, mas tinha sensibilidade. Ouvindo que era Jesus de Nazaré. Uma das coisas mais difíceis que a cultura brasileira evangélica enfrenta é a falta de sensibilidade. Escute, que lição ele nos ensina? A primeira, ele não enxergava, ele era cego, mas ele tinha sensibilidade, isto é, qualidade de sentir, qualidade de ouvir. Você vai perceber que por mais de uma vez nós vamos ver Jesus conversando com os seus discípulos e orientando a respeito da sensibilidade. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13 e o versículo 9, Jesus disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na carta de Jesus, endereçada às igrejas da Ásia Menor, a João, no finalzinho das cartas, Jesus era muito enfático, muito preciso, ao dizer: quem tem ouvido, ouça. Lembra do texto de Jeremias, capítulo 18 e o versículo 1? Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Sabe o que é isto? Sensibilidade. Portanto, a primeira lição que o cego nos ensina é que ele não enxergava, mas ele tinha sensibilidade. Lembra de Apocalipse 3:20? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, que lição ele nos ensina? Ele não enxergava, ele era cego, mas tinha sensibilidade. O irmão de Jesus, chamado Tiago, ainda nos ensina em Tiago 1,19 que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. A palavra pronto no grego é taxis, de onde vem a expressão aportuguesada táxi, que significa coisa rápida, veículo pronto, veículo rápido. O que o irmão de Jesus, chamado Tiago, está nos ensinando é que precisamos ter rapidez para ouvir a voz do Senhor. Então, primeira lição que nós aprendemos é que ele era cego, mas tinha sensibilidade. Segundo, ele era cego, mas tinha inteligência.
Ele era cego, mas tinha inteligência. O versículo 47 ainda de Marcos 10 diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Preste atenção. Ele não conseguia enxergar, não enxergava, mas tinha inteligência, capacidade de compreender ou de entender. Isto é, ele está aproveitando a oportunidade que Jesus estava passando. Então ele aproveitou bem a oportunidade que Jesus estava passando. Que lição nós aprendemos, meus irmãos? De aproveitar inteligentemente as ocasiões que estão à nossa frente. O apóstolo Paulo, ele exortando a igreja localizada em Éfeso, no capítulo 5 e versículo número 16, Paulo disse: remindo o tempo, remir aí, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. A fala de Paulo era exatamente exortando aos crentes de Éfeso para que eles tivessem a consciência aclarada, viva e perspicaz de aproveitar a oportunidade de estar na presença de Deus. O Salmo 119, o verso 144, a parte B do verso, o salmista disse: dai-me inteligência e eu viverei. Ele está querendo dizer que a inteligência abria espaço para que ele tivesse uma vida melhor. Portanto, o cego tinha problema de visão, mas ele tinha inteligência. Então, meu irmão, guarde essa reflexão, guarde esse ponto. Por mais que você tenha alguma deficiência, mas isso não tira a sua inteligência. Aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade para adorar, para celebrar, para engrandecer, para agradecer, para estar sempre na presença do Senhor. Cuidado, tem gente perdendo várias oportunidades que Deus está lhe dando. O autor anônimo da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, diz que a palavra das boas novas foi pregada para eles, mas eles não aproveitaram. Sabe o que é isso? Eles não tiveram inteligência para aproveitar a palavra que estava sendo pregada. Terceiro, ele era cego, mas ele tinha voz. Versículo 47 ainda. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Começou a clamar. Escute, aonde a sua visão não vai, a sua voz chega. Aonde a sua visão não vai, a sua voz chega. Ele não está vendo, mas a sua voz não está bloqueada. Ele então começa a clamar. É interessante que ele não ora, ele não busca, ele clama. Porque há diferença entre orar, buscar e clamar. Orar, Jeremias 29, 12, e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então a fala, você fala, Deus te ouve, você para, Deus fala e você ouve Deus. Buscar é procurar algo. Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Então, clamar é prorromper em alta voz, é gritar, é alçar a sua voz. Então veja, o que o cego fez, ele não orou, ele não buscou, ele clamou. Por isso, o Salmo 17, o verso 6, o salmista disse: eu te invoco, ó Deus, e tu me responde. Inclina os meus ouvidos e acode as minhas palavras. Jeremias 33, 3, é muito conhecido. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, que coisa tremenda é o clamor. O Salmo 34, verso 6 diz que o pobre clama e o Senhor ouve. O pobre clama e o Senhor ouve. O fato de Deus descer lá na sarça ardente, em Êxodo 3:8, foi exatamente uma provocação ou uma reação que ele teve após uma ação do povo. 2:23 de Êxodo, o povo clamou, e o texto diz que o seu clamor subiu a Deus.
Deus então ouviu o seu clamor e não só ouviu, ele desceu para livrar o povo por causa do clamor. Então, meu irmão, onde a sua visão não vai, a sua voz chega. Clame ao Senhor. Quarta lição que nós aprendemos com o cego de Jericó é que ele não tinha visão, mas ele tinha percepção. Preste atenção. Versículo 47 ainda. O texto vai dizer assim, ó, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Ele dizia assim, ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Preste atenção, meu irmão. Que percepção tremenda este homem cego teve. A multidão conhecia Jesus como Jesus de Nazaré, o presente. O cego teve uma percepção e conhecia Jesus, ou citou Jesus, na sua raiz. Jesus, filho de Davi. Por mais de uma vez, nós flagramos na Bíblia os discípulos de Jesus perguntando uns aos outros, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai do Senhor, irmã Elicácia, Pai do Senhor, irmão Valesco. Que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Preste atenção, essa pergunta indagativa entre eles, que está registrado em Marcos capítulo 4, e também em Mateus 8, do 23 ao 27, na cronologia dos milagres, esse foi o 13º. Isto é, os discípulos já tinham visto 13 milagres realizados por Jesus. E eles ainda perguntavam entre si, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus estava com os discípulos, realizando feitos miraculosos, e eles perguntavam entre si, que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? O cego nunca tinha visto Jesus, nunca andou com Jesus, nunca tinha sentido o cheiro de Jesus, nunca viu as realizações de Jesus, mas decifrou, percebeu, explicou, falou, vociferou quem ele é de fato. Ele é o herdeiro do trono, ele é o filho de Davi. Que percepção, meus irmãos, espiritual o cego teve. Só ele e a mulher cananeia teve esta percepção extraordinária de reconhecer o messianato de Cristo, a missão como Messias de Cristo. Preste atenção, ele tinha uma deficiência, ele era cego, mas ele tinha uma percepção extraordinária. Ele foi buscar Jesus na raiz. Que coisa interessante. Sabe o que nós estamos precisando, meu irmão? É de percepção. É de percepção, é de elevação, é de dimensão, é de algo que nos deixe, através da sua palavra, certos, convictos, de fato, de verdade, de quem é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Quinto, ele era cego, mas ele tinha desejo espiritual. Vou repetir, ele era cego, mas ele tinha desejo espiritual. O versículo 47 ainda diz, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Preste atenção, o camarada está com um problema. Ele está sem enxergar. Ele é cego. Mas ele está pedindo o quê? Misericórdia. Ele não está pedindo literalmente a sua cura. Ele está pedindo o quê? Misericórdia. Que desejo espiritual expressado. Ele pediu misericórdia. Sabe por quê, meu irmão? Eu estou aqui hoje por causa das misericórdias do Senhor. Você está aí por causa das misericórdias do Senhor. Lendo a Bíblia, nós vamos descobrir que misericórdia não é singular, é no plural. Salmo 51, verso 1,
o salmista diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Aí na sequência ele diz: apaga as multidões da minha vida, segundo as tuas misericórdias. Salmo 119 e o verso 156, o salmista disse: muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Lamentações capítulo 3 e o versículo 22 e 23 é muito conhecido. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas, versículo 23 de Lamentações 3, novas, não é a Bíblia que é nova. Tem gente que diz, a Bíblia se renova, não é a Bíblia que se renova. Novas, a misericórdia, são a cada manhã. Aí grande é a tua misericórdia, ou grande é a tua fidelidade. Então preste atenção, para cada um dia da semana, para cada um dia do mês, para cada um dia do ano, há uma misericórdia de Deus dispensada sobre a sua vida. Tem misericórdia segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta, tem sábado, tem domingo, segunda-feira, virou, meu irmão, tem misericórdia do mesmo jeito. Então preste atenção, o cego, ele pede misericórdia, que desejo, sabe por quê? Ele não via, mas ele entendia que a misericórdia é o que sustenta o homem. Misericórdia deriva de dois vocábulos, misere, mas córdia. Misere é miséria, córdia é coração. O literal da palavra é Deus sente a miséria do homem no seu coração. Daí nós entendemos que Jesus tinha um olhar de misericórdia. Portanto, misericórdia era a marca fixada no olhar de Jesus. 9,36 de Mateus, o texto diz: e olhando para a multidão, teve misericórdia. Misericórdia é a marca alojada no coração de Jesus. 14,14 de Mateus, e olhando para a multidão, sentiu no seu coração compaixão. Terceiro, misericórdia é a marca visível da ação de Jesus. 15,32 de Mateus, o texto diz: vendo a multidão, teve compaixão deles, porque passavam alguns dias sem comer. Jesus não despediu a multidão vazia. Olhou, exerceu e agiu através da misericórdia. Então você prega por causa da misericórdia. Você canta por causa da misericórdia. Você trabalha por causa da misericórdia. Eu estou de pé, você está de pé por causa da misericórdia de Deus. Amém? Vamos lá. Sexto, ele era cego. Pai do Senhor, irmão Tiago Santos, Deus abençoe. Ele era cego, mas ele tinha resistência. Que coisa interessante. Ele era cego, mas ele tinha resistência. O texto é claro. O texto vai dizer, meus irmãos, que ele está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os versículos de número 48, o texto vai dizer que muitos o repreendiam. A expressão repreendiam ali, ela está desenvolvendo uma ação continuada, isto é, eles estavam constantemente insistindo para ele se calar, para ele parar. Mas aí o texto vai usar um advérbio de intensidade. O versículo de número, ou melhor, uma conjunção adversativa. O versículo de número 48, ó, mas, não é mais, é mas, ele clamava cada vez mais. Isto é, a força, a insistência, a persistência da multidão para pará-lo foi barrada pela resistência. Sabe o que é isso? Há uma grande diferença entre insistência e resistência. Insistência é persistir, é perseverar. Resistência é suportar o peso ou a pancada. Então preste atenção, a sua resistência consegue vencer a insistência de muita gente que não quer ver você vencer. É o que esse cego tinha. Ele não enxergava, mas ele tinha uma capacidade de resiliência, de resistência
muito grande. Quanto mais batiam, quanto mais falavam, quanto mais mandavam ele se calar, meus irmãos, o texto diz que ele resistia. Eu sempre costumo dizer que o que leva você à vitória não é o quanto você crê, mas o quanto você suporta pelo que você está crendo. Vou repetir. O que te leva à vitória não é nem sempre o quanto você crê, mas o quanto você suporta pelaquilo que você está crendo. Pastor, o senhor prova agora. Lembra da mulher cananeia, a quem Marcos chama de Sirofenícia? No capítulo 15, versículos do 21 ao 28 de Mateus, o texto diz que ela vai procurar Jesus porque a sua filha está miseravelmente endemoniada, né? A filha estava sob o controle demoníaco. E aí ela vai até Jesus, ela clama, e o texto diz que Jesus dá uma pancada nela sem falar. Ele fica calado, mas ela continua. Olha que resistência essa mulher vai ter. Preste atenção, meu irmão. Jesus não fala, dá uma pancada calado. Ela recebe. Os discípulos dizem, despede-a porque ela vem clamando atrás de nós. Atrás de nós não, atrás dele. Ela especificou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, então, quando fala da segunda pancada, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela sustenta. Enquanto Jesus diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, sabe o que ela faz? Ela vai fazer umas coisas que eu acho extraordinário, irmão. 7:25 de Marcos diz que ela se aproximou de Jesus. Segundo, ela se prostrou. 15:25 de Mateus, ela adorou. 15:25 de Mateus, ela reconheceu o senhorio de Cristo, Senhor. E quinto, foi que ela pediu socorro. Senhor, socorre-me. Que sistemática. Ela se aproxima, ela se prostra, ela adora, ela reconhece e ela pede socorro. Ela se aproxima, ela se prostra, ela adora, ela reconhece e ela pede socorro. Tem gente burlando, tem gente furando, tem gente invertendo essa sistemática espiritual. Tem gente primeiro pedindo e depois adorando. Ela não, ela primeiro se prostra, ela adora, ela reconhece e aí pede socorro. Quando ela pede socorro, a mulher está gritando, irmão. A mulher está pedindo socorro. Aí Jesus dá a terceira pancada. Não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Meu irmão, se fosse hoje, muitos cristãos só não processavam Jesus porque Jesus chamou ela de cachorrinha, porque ele era Jesus. Mas ela admitiu, sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas, olha o que ela disse, sim, Senhor. Eu tenho observado que o Senhor tem dado pão aos filhos. Eles têm se alimentado e as migalhas que eles comem estão descendo na barba e indo para debaixo da mesa. Sabe o que ela está dizendo? O Senhor tem dado pão, eles não têm aproveitado tanto que tem deixado cair migalha. Meu problema é grande, mas eu reconheço que só as migalhas da tua graça resolvem o meu problema. Irmão, que mulher resiliente, que mulher resistente. Sabe o que ela disse? Eu sou cachorrinha, mas eu estou aqui para suportar pela minha filha. Meu irmão, o texto vai dizer que Jesus usa um vocativo, uma interjeição invocativa. Ó mulher, admiração. A resistência dessa mulher gerou em Jesus admiração. Elogio, grande é a tua fé. Realização, seja feito contigo para como tu desejas. E o milagre à distância. O texto diz, e desde aquela hora em diante a sua filha ficou sã. Então, meu irmão, a vitória não é o quanto você crê, mas o quanto você resiste pelo aquilo que você está crendo. Então, o cego, ele tinha problema de visão, mas ele tinha resistência, resiliência. Sétima verdade que nós aprendemos sobre o cego. Sabe o que é, meus irmãos? É que, preste atenção, versículo de número 49. Ele era cego, mas ele tinha despreendimento. Enquanto ele está clamando, o texto diz, meus irmãos, o texto diz
que Jesus parou. Quando Jesus parou, mandou chamá-lo. Quando mandou chamá-lo, o texto diz que quando chamaram, disseram, ó, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aí o texto diz, e ele, lançando de si a sua capa, de um salto, foi ter com Jesus. Só o que esse homem tinha era a capa, que é muito pregado, que é muito citado. Mas ele largou, ele se desprendeu da capa. E o que me chama a atenção é que ele transcendeu a psicologia dos cegos. Guarde isso. Ele se desprendeu do que ele tinha, jogou a capa. Segundo, ele transcendeu a psicologia dos cegos. Meu irmão, cego não pula, cego apalpa. Ele teve um ímpeto, uma força, um ânimo, uma disposição tão forte que ele saltou. Champlin diz que ele não saltou apenas com as pernas, mas com o coração. Dizem por aí que a fé é um salto no escuro. Isso é mentira. A fé é um salto no conhecimento. Como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. Mas o cego de Jericó nos ensina que a fé é um salto nos braços de Jesus. Então, quando você exerce a sua fé, você está se jogando, deixando-se cair nos braços daquele que te sustenta e não te deixa perder a batalha em nome de Jesus. Então, sétima lição que nós aprendemos, meu irmão, é exatamente o desprendimento. Ele largou a capa, jogou o que sustentava, o que ajudava ele do frio, o que lhe dava proteção. Sabe o que é isso? Ele entendeu literalmente o processo de discipulado no ato do desenvolvimento da sua história. Porque Jesus não trabalha com quem não se desprende, com quem não renuncia. E aqui eu quero dizer uma verdade, mais outra verdade bíblica. Em Mateus 16, 24, Jesus disse, na verdade vos digo, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que é isso? Despreendimento. Antes do termo usado por Jesus ser bem especificado, seguir ou siga-me, ele apresenta 3 verdades. Se alguém quiser voluntariedade, Jesus não força barra com ninguém. É voluntariedade. Se você quiser, ele quer. Se você não quiser, ele trabalha na voluntariedade. Por isso, Apocalipse 3:20, eu já citei aqui, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, ele não força a porta, meu irmão. Não força a porta. Ele bate para entrar e você deve permitir ele fazer entrar na sua casa e mudar. Então escute, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, voluntariedade, renuncie-se a si mesmo. A palavra renunciar no grego sugere uma ideia na variante de dar a Deus. É se desprender literalmente. É negar-se a si mesmo. É dizer o que Paulo disse em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na fé, pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então isso é renúncia. Aí ele diz, tome a sua cruz. A cruz não é mais dele, é nossa. Sabe o que é isso? Compromisso. E siga-me. Então o cego de Jericó nos ensina que ele não tinha visão, mas ele tinha despreendimento. Oitavo, ele era cego. Não, preste atenção nisso. Ele era cego. Mas ele sabia dar aula de teologia. Eu vou repetir, meu irmão. Ele era cego, mas sabia dar aula de teologia. Como assim, pastor? Preste atenção. Quando Jesus parou, por causa do clamor, e aqui eu quero fazer uma observaçãozinha, preste atenção. Jesus não só parou por causa do clamor do cego, mas por causa da percepção espiritual do cego. Jesus, filho de Davi. Ele não parou pela intensidade da voz. Ele parou pela profundidade da voz, do conhecimento, da percepção. Jesus, filho de Davi. Os apóstolos, os discípulos andavam com Jesus e não sabiam que era ele. O cego disse, eu sei quem é ele, meu irmão. Eu não vejo, mas eu tenho percepção. Ele é o herdeiro do trono, ele manda em tudo. Ele é o Messias prometido. Então o que parou Jesus
Não foi a intensidade, o grito da sua voz, mas a profundidade, a verdade, o conhecimento da sua voz, a fala, a percepção. Então, quando Jesus para, Jesus então manda chamá-lo. Presta atenção, versículo de número 49. Quando Jesus para, manda chamá-lo. Quando manda chamá-lo, o texto vai dizer assim, ó: tem de bom ânimo. O povo diz: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Quando o povo vai falar com o cego, o povo diz assim, ó: levanta-te, que ele quem? Jesus, te chama. Quando o cego chega diante de Jesus, Jesus pergunta para o cego, presta atenção: que queres que eu te faça? A resposta do cego é: mestre. Preste atenção, irmão. A multidão tratava Jesus como ele. Os discípulos andavam com ele, tratavam ele como ele. O cego não. Olha a aula de teologia que ele dá. Não, o senhor é Raboni. A palavra grega aqui para mestre é Raboni. Só o cego e Maria, em João 20,16, que usa esse termo na Bíblia. Só o cego e Maria, Raboni. Uma versão mais apurada do grego vai dizer assim, ó: meu mestre. Irmão, que coisa tremenda, irmão. Que coisa maravilhosa. Ele não via, mas ele tinha a percepção literal, cabal, fiel de que Jesus era o seu mestre. Que aula de teologia, que aula de conhecimento o cego de Jericó nos deu aqui, meu irmão. Que aula ele nos deu, mestre. E aí, meu irmão, Jesus é o seu mestre? É ou não é? Jesus é o nosso mestre? É ou não é? É, meu irmão, ele é melhor do que todos os mestres. Ele é além de todos os mestres. Ele é incomum, ele é extraordinário, ele é forte, ele é o primeiro, ele é fora do comum, meu irmão. É o nosso mestre, é o Senhor Jesus, extraordinariamente. Amém? Então vamos lá. Já vimos 8 lições que o cego nos dá. Vamos lá para a nona. Nona lição. Já estamos acabando. Ó, ele era cego, mas ele tinha objetividade. Ele era cego, mas ele tinha objetividade. Preste atenção. Quando o cego está diante de Jesus, trazido pelo povo, depois de um salto, transcendendo a psicologia dos cegos dão um salto, uma apalpam. Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? Meu irmão, ele foi muito objetivo. Ele não rodeou, meu filho. Ele disse: que eu veja, ou que eu torne a ver, conforme algumas versões. Não quero entrar nesse detalhe aqui, porque muita gente diz que ele não nasceu cego, né? Desenvolveu esse problema, conforme disse Adolf Paul, conforme disse Champlin, conforme diz muitos outros, que ele adquiriu essa cegueira porque ele ficava muito exposto com os outros homens à beira do caminho, e por causa disso, no sol muito caustigante, muito quente, maltratava os seus olhos. E por causa disso, eles iam perdendo vagarosamente ou paulatinamente a visão, a ponto de perderem literalmente a visão. Mas isso é uma informação extra-bíblica. O que eu estou passando para vocês é o que está no texto bíblico. Amém? Então, nona lição que ele nos ensina é exatamente a respeito da objetividade. Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? Ele foi direto: que eu veja. Porque tem gente que rodeia demais, meu irmão. Tem gente, meu irmão, que vai no norte, vai no sul, volta, igual aquele camarada lá do tanque de Betesda. Tá lembrado? João 5? 5:6 de João. E Jesus, sabendo que estava nesse estado há muito tempo, perguntou: queres ficar são? Aí uma camarada foi assim: não tem ninguém que me leve. Poxa, se eu tivesse do lado dele, eu tinha falado: miserável, o Senhor da cura está perguntando para você. É só você dizer assim, ó: eu quero. Então, cego, meu irmão, foi objetivo. Que queres que eu te faça? Ele foi bem claro, foi bem enfático, foi bem categórico. Que eu veja. Seja objetivo, meu irmão, e Deus fará coisas extraordinárias na sua vida, em nome de Jesus. Amém? 10ª lição que o cego de Jericó nos ensina, sabe o que é? Ele era cego, mas tinha fé. Ele era cego, mas tinha o que, meus irmãos? Fé. Quando ele disse que eu torne a ver ou que eu veja, versículo 52, a gente vai terminar o texto, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou.
Vai, a tua fé te salvou. Meu irmão, Paulo disse em 2 Coríntios 5:7, não andamos por vista, mas por fé. O autor anônimo da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele diz que a fé é a certeza, a esperança e a convicção. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se não veem. 11:13 de Hebreus diz que vê longe, crê no que está vendo e abraça o que está vendo. Sabe o que é isso? É fé. Você não precisa ver, só precisa crer. Hebreus 11:6 diz, ora, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não tinha visão, mas ele tinha o veículo para o milagre, que era a fé. Então, preste atenção. Duas verdades aqui, preste atenção. Eu falei o que ele não tinha, e eu estou falando agora o que ele tinha. Então, preste atenção, meus irmãos, que nós aprendemos 10 lições que o cego pedagogicamente nos deu. E aí, meu irmão? Ele enxerga mais do que eu e você ou não? Esse camarada aqui não enxerga mais do que eu e você ou não, irmão? Tem gente, meu irmão, que é cega vendo. Tem gente que não consegue ver as coisas porque a sua visão espiritual já morreu, está morta. E esse camarada aqui, meu irmão, nos dará aula. Agora, veja, o que ele não tinha, e eu falei o que ele tinha. Agora, o que ele recebeu. O que foi que ele recebeu? Versículo 52. Primeiro, ele recebeu salvação. A tua fé te salvou. A salvação é puramente uma obra realizada por Deus. Segunda-feira eu dei aula sobre isso no nosso curso teológico aqui. A salvação é uma obra puramente realizada por Deus, mas exige a participação humana. Como? 2:8 de Efésios. O texto diz, pela graça sois salvos. Graça é a pessoa. Graça é um favor imerecido. Graça é a elegância de Deus. Quem é a elegância de Deus? É Cristo. Deus foi elegante com a humanidade enviando Cristo. Pela graça sois salvos. Aí ele vai dizer assim, por meio da fé. A fé é o veículo para abraçarmos a elegância de Deus, Cristo, a graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é uma dádiva, a salvação é uma elegância, a salvação não é mérito humano, mas a salvação exige a fé do ser humano, por meio da fé. Então, o que o cego recebeu primeiro foi o quê? Salvação. Sabe por quê? Jesus sempre trabalha de dentro para fora. Ele era cego, mas primeiro Jesus tirou a cegueira da alma. Primeiro Jesus salvou a alma dele. Segundo, foi o que ele recebeu? Ele recebeu restauração, a cura. O texto diz, vai, a tua fé te salvou, e logo viu. E logo viu. E logo viu. Isto é, depois que Jesus trabalhou dentro, ele realizou fora. Então, veja só, o que foi que ele recebeu? Ele recebeu salvação. Segundo, ele recebeu restauração. Terceiro, sabe o que ele recebeu? Essa aqui vale um glória, irmão. Ele recebeu direção. Olha o versículo 52 ainda. E seguiu a Jesus pelo caminho. O versículo 46, o texto inicia que ele está à beira, à margem do caminho. Mas o texto termina dizendo que ele está seguindo a Jesus pelo caminho. Pelo caminho. A salvação traz restauração e a restauração traz direção. Quem dirige a minha vida, quem dirige a sua vida é o Senhor, nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, vamos lá. O que ele não tinha, segundo, o que ele tinha, terceiro, o que ele recebeu. O que foi que ele recebeu? Salvação, restauração e direção. Agora, como ele reagiu após receber a salvação, a restauração e a direção,
18:43 de Lucas. O texto diz: ele seguia a Jesus. Oh, glória! Siga Jesus. Corra para os pés de Jesus. Avance com ele. Ele é o caminho que precisa ser seguido. 14:6 de João. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a. Não é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse-lhe: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, não é vai, é vem ao Pai, senão por mim. O que ele está dizendo é: eu sou o caminho, singularidade. Sou o caminho verdadeiro, porque a conexão e está ligando caminho e verdade. Ele é o caminho que gera vida e a vida. Ele é o caminho que gera acesso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então escute, ele sai do caminho e vai e usa o pronome mim. Ele apresenta-se como o caminho que dá acesso a Deus. Então siga ele, meu irmão. Não existe caminho como o nosso Cristo. Ele é o caminho eterno, conforme disse Abacuque 3:6. O caminho eterno. Segunda coisa, qual foi a reação do cego, que agora não é mais cego? Porque ele agora está salvo, ele agora está restaurado e ele agora está sendo dirigido. Qual foi a segunda reação dele após receber a bênção? Foi glorificar a Deus, meu irmão. Lucas 18:43. E saiu, seguiu a Jesus, glorificando a Deus. Não é e glorificou, é glorificando. A ação remete a uma ação continuada. Sabe o que é isso? Meu irmão, não pare de agradecer a Deus pela sua salvação, pela restauração da sua família, da sua vida e pela direção que Deus te dá. Continue dando glória, dando glória, dando glória e adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? E para encerrar, eu falei que o cego não tinha nome, não tinha visão, não tinha dinheiro. Eu falei do que ele tinha, listei aí 10 coisas pelo texto. Eu falei o que ele recebeu salvação, restauração e direção. Como ele reagiu com o que recebeu, servindo e agradecendo, dando glória. E quinto, o resultado missiológico do que ele recebeu. O que foi que ele recebeu, meu irmão? Salvação, restauração e direção. Qual foi o resultado dessa ação de Jesus na vida do Bartimeu, filho de Timeu? Sabe qual foi? 18:43 de Lucas. E todo o povo, quando viu isso, viu o quê? A salvação, a restauração e a direção de Deus na vida do cego, do ex-cego. O texto diz: louvaram a Deus. A vida do Bartimeu passou agora a ser um testemunho ambulante, vivo, para as pessoas glorificarem a Deus. Meu irmão, a sua vida, a minha vida, precisa ser uma vida de testemunho vivo da glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos que participaram conosco dessa reflexão da palavra de Deus sobre a pedagogia do cego de Jericó. Deus abençoe os irmãos. Pastor Maxwell Pereira, cabra forte, pastorzão forte. Deus abençoe meus irmãos, Jadilson, Gesiel, todos os irmãos que participaram. Creio que essa palavra vai abençoar muito a sua vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o amor de Deus esteja estendido sobre a sua vida, a graça do Senhor Jesus esteja impetrada, dominando sobre a sua família, sobre a sua casa, e a comunhão gloriosa, viva do Espírito Santo. Não, Maxwell, como você chegou agora, o esboço agora só vai se você depositar na minha conta, tá bom?
Deus abençoe o Maxwell, um abraço na família, no bebezinho, em toda a família, em nome de Jesus. Deus abençoe o irmão Charles Fernandes. Pai do Senhor, meu irmão, boa noite. Chegou quando o bolo já foi cortado todinho já. Mas Deus abençoe, querido. Obrigado pela sua participação, tá? A live vai ficar aí, se vocês quiserem assistir mais tarde, que não assistiu, compartilha, meu irmão. Abençoa vidas aí. Esse texto vai, de fato, iluminar ainda mais a sua visão. Tem muito mais coisa, tá, gente? Tem muito mais coisa nesse texto aí. Muito mais mesmo. Nós listamos aí 10 ou foi 11 lições que o cego nos deu aí, uma pedagogia extraordinária, poderosa, mas tem muito mais lições aí, que eu sei que os irmãos são iluminados por Deus e são capazes de, pelo Espírito Santo, de exaurir, extrair verdades que são explícitas e até mesmo implícitas, isto é, está no texto, mas às vezes não se consegue ver, né? Lembrando para os irmãos que isso não é revelação textual, tá? A revelação já foi dada aos escritores da Bíblia, isto é iluminação, né? Que é bem diferente, acho que eu já postei no Facebook a diferença entre revelação e iluminação. Tá bom, meus irmãos? Deus continue abençoando todos, a todos, sem exceção, em nome de Jesus, tá bem? Segunda-feira tem mais, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu quero orar, abençoando a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Maxwell. Amém. Que vindo de você eu recebo. Glória a Deus. Senhor Jesus, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. Obrigado, meu Deus, por mais uma noite, a oportunidade que o Senhor nos concede de trazer uma palavra bíblica, Senhor, para o coração dos teus filhos. Que o teu amor, a tua graça, a tua palavra encontre, meu Deus, habitat, lugar, Senhor, para fazer morada e produzir o avivamento genuíno, legítimo e extraordinário. Senhor, te apresento os meus irmãos que participaram deste momento de reflexão, suas respectivas famílias, em cada aspecto eu te apresento, Pai. Senhor, nos guarda, nos livra, que a tua mão esteja estendida sobre nós, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Grande abraço. Beijo no coração de todos. Paz do Senhor Jesus.